Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós estaremos resolvendo questões de administração pública. O nosso foco é a banca VUNESP, para você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos então ao combate. Banca VUNESP 2017, para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Constituição do Estado de São Paulo prevê que, em caso de impedimento do governador e do vice-governador ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o presidente do Tribunal de Justiça e o presidente do Tribunal de Contas do Estado. B. O presidente do Tribunal de Contas do Estado e o presidente da Assembleia Legislativa. C. O presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Contas. D. O presidente do Tribunal de Justiça e o presidente da Assembleia Legislativa. E. O presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Alternativa correta. E serão chamados o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Como dispositivo, nós temos a Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 40, que está previsto que, em caso de impedimento do governador e do vice-governador ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da governância o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Banca VUNESP 2017, aspirante da Polícia Militar. Fala-se muito atualmente sobre a chamada questão da judicialização da saúde, que pode ser brevemente resumida como o manejo de ações judiciais para obrigar o Estado, aqui entendido de forma ampla, a cumprir determinações judiciais para atendimento de demandas como fornecimento de medicações e a realização de procedimentos cirúrgicos. Afirma-se que o fundamento constitucional para tais ações é o direito à proteção estatal calcada no dever solidário de todos os entes federativos. B. A seguridade social com universalidade da cobertura e do atendimento. C. A assistência social prevista na Constituição Federal como o direito social. D. A saúde previsto na Constituição Federal como um direito social. E. A saúde previsto na Constituição Federal como um direito individual. Alternativa correta, D. Está previsto aí o direito à saúde, baseado na Constituição Federal, como sendo um direito social. Como dispositivo, nós temos a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, que está previsto que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Banca VUNESP 2017, aspirante da Polícia Militar. A Polícia Militar do Estado de São Paulo interessa-se por um equipamento novo introduzido no mercado que auxilia na dispersão de multidões e possui caráter não letal. Esse equipamento é produzido unicamente por uma empresa nos Estados Unidos, que é a detentora de sua patente. Representantes da Polícia Militar Estadual entram em contato com a empresa, pois desejam conhecer melhor o equipamento para o adquirir, caso ele realmente seja adequado às ações da corporação. A empresa dos Estados Unidos oferece pagar o valor necessário para que 3 representantes da Polícia Militar realizem tal viagem.
O pagamento seria feito diretamente a cada um desses servidores militares, no valor suficiente apenas para o pagamento da passagem aérea, hotel e alimentação pelo período de 3 dias. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, o que é oferecido pela empresa estadunidense A não deve ser aceito, pois é vedado receber estipêndios de firmas fornecedoras no país ou no estrangeiro, mesmo quando em missão referente à compra de material. B. Deve ser aceito, pois há um legítimo interesse da corporação e o Estatuto não prevê formas de pagamento de tais despesas, como diárias ou ajuda de custo. C. Não deve ser aceito, pois é vedado aceitar a representação do Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República. D. Deve ser aceito pelo princípio da supremacia do interesse público, caso o Estado de São Paulo esteja desprovido dos recursos necessários e suficientes a tal viagem. E não deve ser aceito, pois o Estatuto é claro ao estatuir que nas aquisições a serem efetuadas deve ser dado preferência ao produto nacional. Alternativa correta, A. Não deve ser aceito, pois é vedado receber estipêndios de firmas fornecedoras no país ou no estrangeiro, mesmo quando em missão referente à compra de material. Como comentário, nós temos a Lei de número 1713, de 28 de outubro de 1939, dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, lá no seu artigo 226, é ainda proibido ao funcionário, inciso 10º, perceber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. Inciso 11. Valer-se de sua qualidade de funcionário para melhor desempenhar atividades estranhas à função ou para lograr qualquer projeto, direta ou indiretamente, por si ou interposta pessoa. VUNESP 2018, aspirante da Polícia Militar. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, o funcionário que adquirir material em desacordo com as disposições legais e regulamentares, A. Deverá indenizar o erário até o limite de seus vencimentos anuais e será responsabilizado civil e criminalmente pelos seus atos. B. Restituirá em dobro o valor dos prejuízos causados ao poder público e responderá processo administrativo disciplinar, podendo sofrer a pena de demissão do serviço público. C. Responderá pelos seus atos somente se houver efetivo prejuízo aos cofres públicos, devendo sua eventual responsabilidade ser apurada em processo criminal. D. Terá que justificar a compra perante seu superior hierárquico, que poderá isentá-lo de pena se entender que o funcionário não agiu com dolo ou culpa. E será responsabilizado pelo respectivo gasto, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto do seu vencimento ou remuneração. Alternativa correta, E. Será responsabilizado pelos respectivos gastos, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto do seu vencimento ou remuneração. Como dispositivo baseado na questão, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, no artigo 246, o funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Banca VUNESP 2019, soldado da Polícia Militar.
A administração pública no Brasil orienta-se segundo a seguinte regra: A. É vedada a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de serviço. B. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. C. Obediência aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. D. É vedado a greve de servidores públicos civis e militares. E. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Alternativa correta, B. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Como comentário, Constituição de 1988, artigos 37, caput e incisos, e o artigo 142. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também aos seguintes. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. Artigo 142, inciso 4. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Banca Vunesp 2013, oficial tecnólogo de administração. De acordo com a Constituição Federal, em relação à administração pública, é correto afirmar que a. O prazo de validade do concurso público será de 3 anos, prorrogável uma vez por 2 anos. B. As nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, dependem de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. C. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem como aos estrangeiros na forma da lei. D. É permitido a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto a de 2 cargos de professor, a de 2 cargos ou empregos privados de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. E a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para negros, pardos ou indígenas e definirá os critérios de admissão. Alternativa correta, C. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem como aos estrangeiros na forma da lei. Comentário, artigo 37 da nossa Constituição de 1988, caput, a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também os seguintes, inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Artigo 37, inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. A linha A de 2 cargos de professor. B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Unesp 2014, oficial tecnólogo de administração. O prazo de validade do concurso público, de acordo com a Constituição Federal, será de até A, 1 ano, prorrogável uma vez por igual período. B, 2 anos, prorrogável uma vez por mais 1 ano. C, 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. D, 2 anos improrrogáveis. E 3 anos, prorrogável uma vez por mais 1 ano. Alternativa correta, C, 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Como dispositivo, Constituição Federal de 1988, artigo 37, inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Unesp 2014, oficial tecnólogo de administração. Assinale a alternativa correta quanto à administração pública. A. A investidura em cargo ou emprego público independe de aprovação prévia em concurso público, exceto as nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. B. É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical durante o estágio probatório nos termos da lei. C. O direito de greve do servidor público dependerá de prévia autorização judicial, atendendo os limites definidos em lei específica, podendo o servidor grevista ser demitido se a greve ocorrer durante o estágio probatório. D. É proibido a contratação de servidor público por tempo determinado, ainda que seja para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. E. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Alternativa correta. E. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Como dispositivo de base, Constituição Federal de 1988, artigo 37, inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Unesp 2015, oficial do quadro auxiliar. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta quanto ao exercício de cargos, empregos e funções públicas. A. A nomeação em qualquer cargo ou emprego público dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. B. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, vedado o ingresso de estrangeiros. C. O prazo de validade de concurso público será de 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. D. A remuneração, subsídios, proventos, as pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, dos ocupantes de cargo, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, no âmbito dos poderes executivos, estaduais e do Distrito Federal, não poderão ultrapassar o subsídio mensal do respectivo governador. E é proibida a acumulação remunerada de cargo público, exceto nos casos em que haja expressa vedação igual, por ser exigida a dedicação exclusiva. Alternativa correta, D. A remuneração, o subsídio, os proventos, as pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, no âmbito dos poderes executivo, estaduais e do Distrito Federal, não poderão ultrapassar o subsídio mensal do respectivo governador. Como comentário, artigo 37 da Constituição de 1988, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também os seguintes: inciso 11, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões, outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderá exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros de Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, nos estados e do Distrito Federal, o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo e os subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Banca VUNESP, 2017, soldado da Polícia Militar. A Constituição Federal estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte: a. São garantidos aos servidores civis os direitos sociais previstos para o trabalhador em geral, como o direito à livre associação sindical, sendo-lhe, contudo, proibido o exercício do direito à greve. B. Ressalvadas as aquisições realizadas pela administração indireta, obras, serviços, compras e alienações, serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. C. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, serão convocados com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. D. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado o ingresso de estrangeiros no serviço público e a proibição de acumular empregos e funções
não abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Alternativa correta, C. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Como comentário, artigo 37 da Constituição de 88, a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também os seguintes. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Banca VUNESP 2017, oficial do quadro auxiliar. Acerca da disciplina da administração pública na Constituição Federal, o texto constitucional prevê que a. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a pena de reclusão. B. É vedado a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvadas as exceções previstas pela Carta Constitucional. C. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público deverão ser computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. D. O prazo de validade do concurso público será de até 3 anos, prorrogável uma vez por igual período. E. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, não respondem pelos danos que seus agentes nesta qualidade causem a terceiros. Alternativa correta. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvadas as exceções previstas pela própria Carta Constitucional. Como requisito de base, Constituição Brasileira de 1988, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também os seguintes. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observados em qualquer caso o disposto no inciso 11. A linha A de 2 cargos de professor. B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. E C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Banca VUNESP 2015, soldado da Polícia Militar. A Constituição da República Federativa do Brasil prevê acercados servidores públicos que a. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão semestralmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. B. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira não poderá ser efetuada exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. C. Em caso de invalidez permanente, decorrente de acidente em serviço ou proventos
Os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição. D. Se aplicam aos servidores ocupantes de cargos públicos, entre outros, o direito ao 13º salário e à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. E. O procedimento de avaliação periódica de desempenho influenciará o cálculo de vantagens pecuniárias, mas não determinará a perda do cargo do servidor efetivo. Alternativa correta, D. Se aplicam aos servidores ocupantes de cargo público, dentre outros, o direito ao 13º salário e à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Como comentário, artigo 7º da Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 8º, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 9º, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 4º. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso os dispositivos no artigo 37, incisos 10 e 11. Observação: os dispositivos do artigo 39 não se aplicam, como regra, aos servidores públicos militares, mas sim aos servidores públicos civis. Banca VUNESP 2018, aspirante da Polícia Militar. Joaquim Floriano, policial militar do Estado de São Paulo, tendo completado em 2018 5 anos na ativa, pretende candidatar-se a um cargo público nas eleições que ocorrerão em 2020. Nessa hipótese, conforme as normas da Constituição Federal, é correto afirmar que Floriano A. não poderá candidatar-se, pois o militar é inelegível. B. Poderá candidatar-se e, se eleito, passará automaticamente para a inatividade. C. Não poderá candidatar-se, pois não conta ainda com mais de 10 anos de serviço. Poderá candidatar-se, mas deverá afastar-se da atividade. E poderá candidatar-se apenas se estiver filiado a partido político em ano antes da eleição. Alternativa correta, D. Floriano, nesse caso, poderá candidatar-se, mas deverá afastar-se da atividade. Como comentário, Constituição de 88, artigo 14, parágrafo 8º. O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Como bizu, para os senhores que estão estudando para a Polícia Militar possam guardar, se o militar tem mais de 10 anos, passará no ato da diplomação para a inatividade. Se o militar possui menos de 10 anos, será afastado das atividades.
Muito obrigado a todos. Ajude quem está ajudando, inscrevendo-se no canal, compartilhando esse vídeo, dando seu like. Valeu, até o nosso próximo encontro.